Os meus adversários são muitos. O que devo fazer? A paz de Deus, que é o vosso irmão Gesmiel, e vamos continuar de forma simples a leitura do livro dos Salmos. Hoje no capítulo 3, você que não assistiu ainda, o capítulo 1 e o 2, vai lá, assiste, entra no canal, se inscreve, deixa o teu like, e se você acha esse conteúdo bom para ti, compartilhe. Isso também é uma forma de levar o Evangelho, as coisas de Deus. Na jornada hoje estamos caminhando no capítulo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua benção. Esse salmo, nos dias de luta, de provações da vida, a gente já meditou bastante nele. E hoje o Senhor traz esse salmo para ti de uma forma especial. E é interessante que Davi, ao fazer esse salmo, ele demonstra que passou uma luta, uma perseguição muito grande na sua vida, nessa etapa da sua vida. Porque tem tempos na nossa vida que passamos luta, passamos provas, passamos perseguições, e tem um tempo que acalma mais. Mas aqui ele ora a Deus e disse: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Quando ele fala que tem se multiplicado, é porque ele realmente está com muitos adversários. E sabe quando que se multiplica os adversários? Veja bem, Davi, ele era um rei e comandava os exércitos, e tinha os adversários dos outros lugares que vinham contra eles, das outras cidades que não pertenciam a Israel, enfim, do outro país, o outro reino. Então isso para ele já era a luta constante de como ele se preparar para a batalha. Ele já sabia que aqueles lá já eram seus adversários. Mas o que levou Davi a dizer: Senhor, meu Deus, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Chegou um tempo na vida de Davi que ele teve que fugir porque multiplicou os seus adversários, por conta que o adversário que ele iria enfrentar era o seu próprio filho. Que pesado, que dureza, ter que enfrentar o próprio filho em batalha, porque se rebelou contra o pai, queria posse no reinado do pai. Então, quando se multiplica os adversários, ou seja, aqueles que querem o mal contra o povo de Deus, até os da própria casa, do próprio sangue, estava lá para derrubar Davi, para perseguir e destruir Davi. Então, teve um momento que ele teve que fugir, não porque ele era medroso, não,
é porque a situação que ele estava passando fez que ele tomasse essa atitude, porque ele ia lutar contra o próprio filho. Então ele lamenta com Deus. Quase uma terça parte do livro dos Salmos tem essa lamentação na categoria desse salmo. O conteúdo básico que consiste de uma fervente invocação diante de Deus, uma descrição da aflição, sofrimento e injustiça contra o crente e uma afirmação da confiança do crente em Deus, súplica, clamando por socorro. Então, nós podemos ver que Davi, mesmo assim, o povo já diz: agora tu vai ter que enfrentar teu próprio filho. E agora, como que você vai fazer? Não tem mais salvação para ti. Aí ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas ele sabia que Deus tomaria um caminho que, por ele confiar em Deus, pela sua total confiança no Senhor, ele teria a certeza que Deus ia fazer algo por ele. Pois ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Ele sabia que em ele servir ao Senhor, Deus não ia deixar ele ali desamparado. Então ele, no meio da aflição, ele apresenta diante de Deus: Senhor, está aqui, tem multiplicado os meus adversários, até os da minha própria família, os meus amigos, os que eu confiei, têm vindo contra mim agora. Isso é multiplicar os adversários. Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Ou seja, o Davi comparava os céus como o monte de Deus, onde o Senhor estava. E ele já disse: o Senhor me ouviu. Agora, ele precisava de uma resposta, porque a causa foi apresentada diante do rei, diante do juiz, diante do Todo-Poderoso. Davi sabia em quem confiar. Quando você tem uma causa que você fala muitas das vezes para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, a causa é difícil, às vezes não tem como lhe ajudar. Mas quando você fala para alguém que você sabe que aquela pessoa pode fazer algo por você, aí você diz: eu já apresentei a causa, já me ouviu. Teve pelo menos a atenção para me ouvir. A oração sincera do teu clamor chama a atenção de Deus. Aí, quando ele sabe, pronto, o Senhor me ouviu, já sei em quem confio. Vamos entrar aqui no Evangelho, no Atos dos Apóstolos. Pedro sabia em quem confiava. Estava lá no seu, como se diz, deleite, lá na prisão, rodeado de soldado. Já ia ser morto nos outros dias, mas sabia em quem confiava. Aí o Davi diz assim: eu deitei e dormi. Olha aqui a força de quem confia no Senhor. Eu deitei e dormi. Com tudo isso, o povo da minha família contra mim, o meu próprio filho, que poderia ser futuramente um herdeiro dele, que poderia tomar de conta do reinado, queria antecipar as coisas. Irmão, irmã, sabe o que acontece? Muitas das vezes, eu e você tem que ter o cuidado para não ser o adversário do inocente, para querer antecipar as coisas e acabar colocando alguém, sendo fruto da oração de alguém que diz: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários, querem derrubar-me, querem que eu faça isso.
e que o tempo não é chegado. Então eu deitei, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Não terei medo de 10 milhares. Pronto, agora ele entregando a oração e confiando no Senhor, aí agora ele está em paz. Eu não terei medo de 10 milhares, irmãos, 10.000 homens armados com espada, sendo comandado pelo filho dele, se não me falha a memória Absalão, indo contra ele. 10 milhares. Eu não tenho mais medo. O Senhor já apresentei meu problema, minha causa diante de Deus. Agora é só confiar. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. 10 milhares de pessoas é 10 milhares de pensamentos, 10 milhares de estratégia indo contra uma pessoa só e a pessoa não ter medo. Olha aqui a confiança desse israelita. Você não lembra de Abraão? Você não lembra de Sansão? Olha os exemplos que esses personagens bíblicos da história real trouxe para nós. Então, ele diz, tá aí, Senhor, a causa. Aí no versículo 7 ele diz, levanta-te, Senhor, e salva-me. Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Aqui ele mostra, irmão, aqui ele mostra que a força do inimigo contra ele aqui também estava nas palavras, nas conversações, nos diálogos. Mas o Senhor feriu os queixos e quebrou os dentes. Não levanta mais palavra contra ele. O Senhor já tomou, pela oração sincera dele, o Senhor tomou, como se diz, posse da situação. Aí no versículo 8, aí agora depois de ter recebido a palavra, de ter recebido o conselho, de ter tido a resposta da sua oração, aí ele diz para agora os que iriam ler o que estivesse passando a situação. Sobre tudo isso que você está passando, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua benção. Nesse salmo, quando você vê alguém aflito, desanimado, fala também como Davi a palavra. Olha, no capítulo 3 dos Salmos, versículo 8, diz, a salvação vem do Senhor. O crente que vive segundo a vontade de Deus, mas que se acha sob aflição e oposição, pode invocar Deus com confiança e ele agirá em seu favor. E quem busca o favor de Deus sempre confia na sua fidelidade. Deus é o sustento e concederá a sua graça. Inclusive, vem algo bom aqui. Para você que tem confiado no Senhor, confiado na palavra de Deus, para você que tem confiado com todo o seu coração, vem algo bom para ti. Espalhe essa semente aqui. Olha bem aqui. Deus cuida de ti. Pela tua confiança, o teu respeito, a tua fidelidade diante de Deus, a tua obediência, o teu temor. E por você ter agido na presença de Deus de sã consciência, com pureza, limpo de mão e puro de coração, com misericórdia ao teu irmão, com piedade com a tua alma, não está derrubando o outro, não está querendo o mal para o outro, você só quer o bem. Mas mesmo assim tem se multiplicado teus adversários. Assim diz o Senhor. Ouça que até no teu sono Ele tem te guardado.
no teu caminho para a escola, no teu caminho para o trabalho, dirigindo o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta, montado no teu animal, trabalhando na cidade ou no campo. Glória a Deus. Debaixo do sol escaldante ou sentindo o arrepio dos dias e das noites frias. Ao vigiar o prédio à noite. Glória a Deus. Ao marcar a sua viagem aos ares, aos mares. A saber que ficarás sozinha em casa. Glória a Deus. A saber que sairás em busca do sustento para a tua família, para a tua prole. O Senhor cuida de ti, até no teu sono. Lembre-se, hoje o Senhor traz para ti nesse salmo. Eu lendo aqui esse salmo logo mais cedo, sentindo uma confiança tão grande, porque na palavra de Deus, perfeita, guia a conduta da nossa fé, a ela que nada se pode acrescentar nem dela diminuir. Nela está escrito como você deve andar para ter os cuidados de Deus. Teve dias, lembre disso. Você que vive ainda num reino de trevas, num reino pecaminoso, dados simplesmente às vontades da tua carne. Assim diz o Senhor. Você aí, eu estou cuidando de ti. Mas hoje, na mensagem da palavra, o convite é esse: venha para o reino da luz. Venha para o caminho estreito. Venha para a parte direita, a parte das ovelhas. Dá um não e um tchau para esse mundo. Quem sabe esse vídeo hoje veio, por esta mensagem, a trazer uma convenção para a tua alma, para o teu coração. Você tomar uma decisão. Já chega de mundo, já chega desses pecados. Eu quero servir a esse Deus a quem Davi servia, a quem o irmão Gesmiel serve, a quem a igreja serve, a quem a igreja está esperando. Eu quero também servir esse Deus. O que é que eu faço para servir esse Deus? Confessa o nome dele, adora o seu Filho, o Senhor Jesus, porque ele é o caminho. E Deus mostrará a cada dia mais e mais, porque ele já mostrou lá na cruz que entregou seu Filho para que por aquele sangue inocente nós tivéssemos liberdade para entrar na presença dele. Deus abençoe e te espero na continuação da jornada no capítulo 4 do livro dos Salmos. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo que eu creio que terá muita edificação e libertação para muitos que ouvirem esse vídeo. Deus te abençoe, a paz de Deus e um abraço.